Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez, agora para o terceiro tema da nossa conversa, nesse processo aqui de imersão. Deus está nos abençoando. Eu estou curtindo conversar com vocês aqui, viu? Eu também. É uma bênção. Eu espero que você também esteja sendo muito abençoado. Então vamos lá, ao nosso terceiro tema, mergulhando na nova vida. Deus tem novidade de vida para você, é um novo tempo. Vamos mergulhar nesse assunto. Vem? Vamos lá, pastora Marilza. Vamos falar da conversa que Jesus tem com um religioso, muito conhecedor do Antigo Testamento, e que ele era um homem que admirava Jesus, né? A gente sente isso, a gente percebe isso, né? Que ele admirava Jesus, ele tinha Jesus como um enviado de Deus. Aí ele vai falar com Jesus à noite, né? Então, vamos ler. O nome dele ler. é Nicodemos. E sim, certo? O nome dele é Nicodemos, e eu quero ler com você aqui João 3, 3 a 7. Isso. De resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus estava falando do nascimento espiritual, né? Ele disse, olha, o que nasce da carne é carne, né? Mas você teve um nascimento, você nasceu da carne, né? Mas o que nasce, você tem um espírito, e o nosso espírito precisa ser vivificado, nascer de Deus, né? Nascer de novo, né? Porque o pecado, ele mata o nosso espírito, né? Mas quando nós estamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, é como um peso, você carrega aquele peso de estar perdido, mas não te causa sensação, não parece que você não está morto, mas quando você começa a ter a realidade, a entender, a ter o entendimento do reino de Deus, a revelação da palavra, né? Então o pecado passa a ser um peso, né? Então o que Jesus disse? Convém que nós precisamos nascer novamente. Então é quando nós confessamos Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E aí o Espírito Santo, que é dado por Jesus, né? A palavra fala que Deus entrega para Jesus, para Ele derramar sobre nós o Espírito Santo. É Ele quem pagou o preço pelas nossas vidas. Ele tem essa autoridade. Ele tem o Espírito Santo em suas mãos para derramar sobre nós. Então, quando nós o confessamos, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele derrama em nós o Espírito Santo. Aí começa todo um processo maravilhoso, né, de regeneração, né, que é para a eternidade, né? Sim. Porque a palavra fala que nós vamos continuar conhecendo Deus no céu, né? Então, começa esse processo maravilhoso de regeneração da nossa vida. Do Espírito. Nascer, né? Do Espírito. E também nascer da água. Da água, Jesus isso, disse, né? isso. Que tem a ver com o batismo. Batismo. E a gente vai chegar lá, a gente vai falar mais sobre isso num outro momento. Isso, né? Aqui nós estamos trabalhando com o nascimento do nosso espírito, né? Sim, que é um espírito agora que vai começar a obedecer a Deus, né? Isso, diferente do outro. Isso. Né? Um espírito vai começar a ter uma obediência a Deus, a desejar comunhão com Deus. Sim. Então é o novo para a pessoa, né? É o novo para a pessoa. É maravilhoso. Que não tem nada a ver com reencarnação, porque muitas pessoas podem confundir esse negócio, né? Sim. E não tem nada a ver com isso, né? É um derramar do Espírito sobre nós. Sim. Vamos ler 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então é dessa novidade de vida que nós estamos falando. E aqui vai acontecer uma coisa fantástica, que é a realidade de nós nos tornarmos filhos de Deus, né, Joana? Isso. As pessoas, às vezes, a maioria, pensa que todos são filhos. E essa também não é a verdade, né?
Então, aquele que estava pensando isso, né, não é essa a verdade. Na verdade, todos são criaturas de Deus na condição de pecadores. Né? Todos, sim, são criaturas na condição de pecadores. Agora, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos o governo de Jesus na nossa vida, falando, agora o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Aí nós nos tornamos seus filhos. Aí nós nos tornamos os seus filhos, né? Então, é nesse momento que nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós reconhecemos essa paternidade de Deus sobre a nossa vida, né? Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. E até então, isso é uma ação do Espírito em nós, né? O Espírito nos convence dessa paternidade. Isso, é uma obra de Deus. É uma obra de sobrenatural. Deus. É o sobrenatural acontecendo. Sim, exatamente. É um renascimento, né? Isso é maravilhoso. Sim. Aqui em João 1, 11 e 12 diz assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aí sim, né, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nós nos tornamos os seus filhos, né? Aqui fala os que o receberam e os que creram nele, né? Não apenas recebemos, mas quando nós cremos nele, começa todo o trabalho do Espírito Santo dentro de nós, né? Então, a salvação não se trata apenas de uma religião, mas de nós termos uma experiência profunda com Deus, né? Uma experiência de paternidade mesmo, né? De sermos filhos de Deus, né? Então, aí nós começamos a ser transformados pelo Espírito Santo no nosso interior, né? E a natureza de Deus entra em nós, né? Já determinando, ele é meu filho, né? Ele tem a minha natureza, né? Porque nós temos características do nosso pai, da nossa mãe, muitas vezes até algum tipo de personalidade, alguma coisa mais forte que vem do pai e da mãe. E assim somos nós com o Senhor. Ele começa a colocar as suas características em nós, né? O seu caráter em nós, né? Então isso a natureza de Deus vai entrando e vai nos mudando, nos transformando. Esse né? texto de Romanos é lindo, né, Joana? Que diz que vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, né, que é papaizinho querido. Isso. Olha que milagre, né, de pecadores corruptos, né, nós fomos transformados em filhos por essa ação do Espírito em nós. E não tem a ver com mudança de religião apenas, né? Não tem a ver, né? Alguém pode pensar, adotei uma nova religião, ou mudei de igreja. Agora está acontecendo uma coisa porque eu mudei de igreja. Não é isso. Né? Faz parte é uma ação do Espírito em nós, né? Uma renovação interior. E se Deus está em nós, então Ele passa a influenciar a nossa vida. Então, nós certamente vamos apresentar mudanças, né? E isso é um processo em nossa vida toda com o Senhor, né? Nós vamos sempre sendo transformados por Ele, né? Sendo transformados naquilo que nós precisamos ser transformados, e muitas coisas Deus também vai acrescentando em nós que nós não tínhamos. Ele vai colocando em nós pedras preciosas, né? Vai nos fazendo cada vez melhores, né? Aí eu gostaria de ler aqui Efésios 1, 13, 14, que diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então nós temos um selo, nós somos marcados pelo Espírito Santo. Amém. A gente pode dizer, de forma ilustrativa, que nós recebemos um novo RG. Né? Nesse RG, assim como no nosso RG físico, né? A gente tem ali no RG o nosso nome completo, data de nascimento, e a gente tem o nome do pai, o nome da mãe, né? Mas agora, nesse novo nascimento, a gente recebe um novo RG. Né? É como se nesse RG a gente pudesse ver, né, o nosso nome escrito, mas com uma nova terminação, né? Sobrenome. Com um novo sobrenome. Então, Ariel Rodrigues Mene de Cristo. Eu sou de Cristo a partir de agora. Eu tenho um novo RG. E nesse novo RG também tem o nome do meu pai. Amém. Né? Meu pai que me adotou, meu papai do céu, né? Ele me fez filho, ele me adotou através do Espírito, né? E então agora ele me chama a viver como um filho. Sim.
Uma nova vida. Uma nova vida. E viver como um filho vai exigir de nós algumas posturas que são novas. Né? Nós somos novas pessoas, somos filhos de Deus e precisamos viver como tais. Né? Significa que a nossa velha natureza, ou a nossa antiga maneira de viver, ela precisa ser abandonada por nós. Nós precisamos de novos hábitos. Isso fala de renúncia. A renúncia da velha natureza. A renúncia das velhas práticas, queridos. Nós precisamos destacar que aquele arrependimento inicial, ele é uma realidade da nossa vida ordinária. Nós estamos em todo o tempo nos arrependendo daquelas práticas que nós identificamos, que não fazem parte da nova vida em Cristo Jesus. Não faria sentido você ser salvo em Jesus e continuar vivendo da mesma maneira de antes. Não, nós precisamos de uma nova vida. Marcos 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, eu estou na página 28 da apostila. Leia comigo. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus queridos, o que Jesus está falando aqui é a nossa atitude de renúncia. Negarmos a nós mesmos. Negar a nós mesmos não significa negar quem nós somos. Não, mas significa negar as nossas vontades carnais. Rejeitar o pecado. Rejeitar o pecado. É uma decisão que nós tomamos de voltar a nossa vida para Deus. Voltar à vontade de Deus. Isso só é possível se nós rejeitarmos o pecado. E existem pecados de estimação na nossa vida. Aqueles pecados que você considera até inofensivo e você continua a viver essa realidade que desonra o nome do Senhor. Essa realidade precisa ser abandonada. O crente em Jesus não tem pecado de estimação. Em Colossenses fala aí que para abandonarmos esses pecados. Exato. Abandonarmos. Abandone a ira, abandone a maldade, abandone a falar indecente, a mentira. Exatamente. Nós temos que abandonar. Exatamente. Tem uma lista aqui em Colossenses, né? A Joana está citando, eu quero que você leia. Leia essa lista, Colossenses 3, dos 5 ao 10. Leia esses versículos porque eles deixam muito claro o que é essa vida que tem que ser abandonada. Isso. O texto fala de imoralidade sexual, de impureza, de paixões, desejos maus, ganância e por aí vai. É uma lista grande de pecados que nos afastam de Deus e nós precisamos abandoná-los. Entendam, queridos, que as manifestações do pecado na nossa vida, elas têm que ser resistidas. Então é uma luta constante, a palavra vai dizer. É uma luta da carne contra o espírito. É esse espírito que foi regenerado que precisa vencer a carne, a carnalidade humana, esse desejo pelo pecado. Né? Romanos 12:2 eu quero ler com você. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Não se amoldar é não ter o formato do mundo. Não viver como todo mundo vive nesse mundão. Não. A gente vive diferente. A gente tem uma cultura nova, uma cultura diferente. A cultura do reino dos céus, né? Nós estamos falando sobre isso esses dias. Então, meus irmãos, essa nova vida que está disponível para você, ela é uma vida que tem dono. É uma vida que tem Senhor. Nós vamos avançar agora para o último ponto da nossa conversa aqui. Página 29. A nova vida é baseada no senhorio de Jesus Cristo. E o que significa que Jesus é o nosso Senhor? A palavra Senhor aqui não é só uma expressão ou um pronome tratativo, né? Não é só para falar com respeito, né? Assim como você chamaria um idoso de Senhor. Não é sobre isso. A palavra Senhor, que usada para se referir a Jesus na nossa vida, tem a conotação de senhorio, de ser o dono, de ter todo o poder sobre nós. Nós podemos dizer que a partir da fé em Jesus Cristo, nessa nova vida, nós não somos donos de nós mesmos. Né? Eu sou abordado frequentemente, principalmente por jovenzinhos, né, que me perguntam assim, pode ou não pode
né? E geralmente é um assunto delicado, polêmico, né? E essa ideia de uma lista, né, de práticas que podem, práticas que não podem, ela não faz muito sentido para alguém que nasceu de novo. Porque o que nasceu de novo, ele está sempre preocupado em saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Porque eu não sou de mim mesmo. Eu sou Agora do Senhor, eu tenho o dono. Então, se você me perguntar se eu posso fazer isso, eu diria assim para você, olha, se a palavra de Deus não diz claramente a respeito do assunto, né, que foi trazido, eu vou dizer a você, será que Jesus, que é o seu dono, quer que você faça isso? Então, aqui você poderia ler, Ariel, Colossenses 3, ou a Marilza, tudo que fizerem. Pode ler. Colossenses 3, 23 a 24. Aqui, ó. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O que você acabou de dizer, né? Se Ele é o nosso dono, a gente só vai fazer o que lhe agrada. Esse deve ser o desejo e a decisão do nosso coração. Então, a marca mais evidente de alguém que nasceu de novo é a sujeição à palavra de Deus. Porque a gente não vai ficar imaginando o que Deus quer, porque Deus já disse o que quer em sua palavra. Né? A ideia de que você nem precisa abrir a Bíblia, você pode fazer uma oração e tentar sentir qual é a vontade de Deus, seu coração é enganoso. Então, o que Deus espera de nós, ou seja, a sua vontade, já está em sua palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, tudo que nós precisamos a nível de revelação da vontade de Deus está na palavra de Deus. Jesus disse isso. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Sabe, não adianta você levantar as mãos e cantar uma música interminável para Deus dizendo assim, eu te amo, Senhor. Não faz sentido essa cantoria toda se na sua vida você não obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Então nós estamos falando que a nova vida tem a ver com uma sujeição absoluta à palavra de Deus. Porque na palavra está quem é Deus, né? Ele vai mostrar quem é Ele e o que Ele quer de nós. O que Ele quer de nós, né? Exatamente. Então, E a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Toda a revelação necessária está disponível na palavra de Deus. O Espírito Santo vai vivificando essa palavra e nós vamos compreendendo o que Ele espera de nós. A verdade é que é tão abençoador, né, poder ter um Senhor maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, é amável, porque antes nós andávamos desgarrados e obedecendo às nossas intenções e ideias, mas muitas vezes há ideias e intenções de outras pessoas perdidas também. Então, hoje, você debaixo desse senhorio maravilhoso, você sabe que tem aquele que é todo poderoso por você, pela sua vida. É uma segurança. Então realmente é uma segurança. E nós precisamos conhecer, né, a palavra para não sermos enganados. Né? Eu achei muito assim, nesse estudo é interessante que fala que você não pode ter Jesus só como seu Salvador sem tê-lo como Senhor. Sim. Né? Não se engane, fala, eu tenho a salvação, já fui salvo, eu criei, mas ele passa, se ele é o Senhor da sua vida, então aí sim você está vivendo uma nova vida. Exatamente. Para encerrar, eu gostaria de falar sobre a importância de você estudar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, né? Mas também de proteger o seu coração a respeito das mentiras que podem ser ditas a você. A internet hoje deu palco e voz para pessoas mal intencionadas que propagam um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. E lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, eu quero encerrar com esse texto. A palavra diz assim: mas ainda
que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado, anátema. Ou seja, a palavra de Deus deve ser respeitada, amada por nós. Nós precisamos desejar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Amém. Não há outro evangelho que possa ser pregado ou recebido. Nós precisamos entender que esse evangelho de Jesus Cristo é o único. Essa boa nova, essa boa notícia de Jesus Cristo é a única verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu gostaria de falar esse versículo, João 14, 23, que diz assim: se alguém me ama, como Deus recebe o nosso amor? Pela obediência a Ele, a palavra dele. Então, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Então, é esse apego à palavra, a obediência à palavra que mostra o quanto amamos. Amém. Queridos, que o Senhor enche o seu coração de amor pela palavra de Deus, sujeite-se a ela e entenda, o Espírito Santo está gerando vida dentro de você. Ele vai esclarecendo a palavra, ele vai fazendo essa palavra ser vida no seu interior e você vai viver uma nova vida por causa dessa ação do Espírito em você. Esse é o novo nascimento. Seja bem-vindo a uma nova vida. Deus te abençoe e até a próxima conversa.